Thomas era um homem milionário. Ele tinha tudo o que desejava e nunca recebeu um não em sua vida. Seus pais já haviam falecido e lhe deixaram várias empresas, terras e plantações de milhares de hectares. Mesmo sendo dono de tudo isso, ele não tomava as decisões mais sérias. Ele deixava isso para um grupo de investidores. Thomas não queria ter o trabalho de pensar e gerir todos os negócios. Ele tinha outras pessoas para fazer isso. Porém, suas atitudes eram constantemente noticiadas na televisão por sempre serem imprudentes, faltar com respeito às pessoas e até humilhar. Devido a tudo isso, ele começou a ter prejuízo financeiro, pois diversas pessoas pararam de comprar produtos fabricados pelas suas empresas. Em uma reunião com seus sócios, o clima estava tenso. Eles sabiam que precisavam tomar uma decisão para reverter a situação. Thomas, precisamos agir rápido. Nossas vendas estão despencando e a imagem da empresa está cada vez pior, disse Carlos, um dos sócios mais antigos, olhando diretamente para Thomas. Thomas, com uma expressão de indiferença, respondeu enquanto mexia no celular. Eu não vejo por que isso é um problema meu. Vocês são pagos para resolver essas coisas. Os sócios se entreolharam, preocupados com a resposta de Thomas. Júlia, uma das sócias mais jovens e determinada, tentou uma abordagem diferente. Thomas, e se você pedisse desculpas publicamente? Isso poderia melhorar nossa imagem diante do público, sugeriu ela com uma esperança cautelosa. Thomas levantou os olhos do celular e bufou. Desculpas? Eu? Estão loucos? Nunca me rebaixaria a esse ponto. A frustração era visível no rosto dos sócios. Pedro, tentando ser pragmático, propôs uma alternativa. Temos outra ideia. Poderíamos doar uma pequena parte das colheitas e abrir restaurantes populares que serviriam comida de graça para pessoas carentes, sugeriu Pedro. Thomas arqueou uma sobrancelha, intrigado pela primeira vez. Interessante. Isso faria as pessoas me glorificarem, certo? Exatamente, confirmou Pedro. Seria uma atitude louvável e você não perderia muito, apenas uma pequena parte do lucro, que nem faria diferença em sua vida. Thomas riu, um riso seco e sem humor. Vocês realmente acham que vou abrir mão de qualquer lucro, por menor que seja? Estão sonhando. Minha resposta é não. A discussão se intensificou, com os sócios tentando encontrar maneiras de convencer Thomas. Eles sabiam que, se nada fosse feito, as perdas financeiras continuariam a crescer. A tensão na sala aumentava. Thomas, interveio Júlia novamente. Nossa reputação está em jogo aqui. Se as pessoas continuarem a nos ver como uma empresa que não se importa com o público, perderemos muito mais no longo prazo. Reputação não paga as contas, retrucou Thomas, visivelmente irritado. Os sócios se entreolharam, sabendo que precisavam encontrar uma solução que agradasse a Thomas sem comprometer ainda mais a empresa. A reunião prosseguia com propostas e debates acalorados, tentando achar um meio-termo que pudesse salvar a imagem da empresa sem ferir o orgulho e a ganância de Thomas. Thomas perguntou o que era feito com a parte da colheita que não era boa, que estava estragada ou que não fosse fresca. Seus sócios disseram que era jogada como adubo, pois não era boa para o consumo. Nesse momento, Thomas sorriu e disse que eles poderiam fazer os restaurantes gratuitos, mas que deveriam usar apenas essa parte da colheita. Assim, ele não perderia parte de seu lucro e, ao mesmo tempo, ficaria com a imagem de um homem bom e caridoso perante todos. Vamos usar a colheita que seria descartada. É perfeito, disse Thomas, com um brilho nos olhos. Assim economizamos e ainda somos vistos como heróis. Os sócios se entreolharam claramente desconfortáveis. Júlia foi a primeira a falar. Thomas, isso deixaria a comida com um gosto péssimo. Além disso, poderia fazer mal à saúde de algumas pessoas, principalmente crianças e idosos. É verdade, acrescentou Pedro. Usar comida estragada é um risco enorme. Insistimos que você use uma pequena parte da colheita fresca e própria para consumo. A queda no seu lucro seria insignificante. Thomas, no entanto, não deu ouvidos. Vocês não entendem.
ele disse com um tom decidido. Isso não é uma negociação. Façam como eu ordenei. O desconforto dos sócios era palpável, mas eles sabiam que discutir com Thomas era inútil. Relutantemente concordaram em seguir suas instruções. Nos meses seguintes, diversos restaurantes gratuitos foram construídos. Como esperado, por ser gratuito, filas enormes de moradores de rua e pessoas humildes se formavam. Espero que isso funcione, murmurou Carlos, enquanto observava a inauguração do primeiro restaurante. As refeições eram horríveis. Os cozinheiros faziam o que podiam para deixá-las mais saborosas, mas a qualidade dos ingredientes não ajudava. É como tentar transformar pedra em pão, lamentou um dos chefes. Mesmo assim, todos os dias, filas gigantescas se formavam. As pessoas que não tinham o que comer preferiam aquilo à fome. Não é o melhor, mas pelo menos é algo, disse Maria, uma das frequentadoras regulares, enquanto segurava um prato de sopa rala. No fim, Thomas conseguiu o que desejava. Reportagens eram feitas sobre sua obra de caridade, mostrando-o como um homem generoso e preocupado com os mais necessitados. A imagem que as pessoas tinham sobre ele começou a mudar. Ele realmente se importa, disse um jornalista durante uma entrevista. Algumas denúncias eram feitas sobre a qualidade da comida servida nos restaurantes, mas Thomas sempre usava seu poder para que nada viesse a público. Estamos fazendo o nosso melhor com os recursos que temos, ele afirmava em resposta às acusações, sempre com um sorriso convincente. Por ser considerado um homem bom e caridoso, os produtos fabricados por suas empresas começaram a vender mais. É impressionante como a percepção pública pode mudar com um simples ato de caridade, comentou um dos sócios durante uma reunião. E assim, Thomas conseguiu aumentar ainda mais seus lucros, sem gastar nada com a comida dos restaurantes gratuitos, já que seria comida jogada fora. No fim das contas, todos saem ganhando, ele pensou satisfeito. Os sócios, embora ainda desconfortáveis com a situação, viram-se sem opções. Ele conseguiu o que queria, disse Júlia, resignada. A vida seguiu com Thomas, sendo exaltado pela mídia e pela população, enquanto as filas nos restaurantes continuavam a crescer. Para muitos, a comida ruim era melhor do que nada. Pelo menos temos algo no estômago, diziam os frequentadores. Tudo estava indo como planejado e ele estava mais feliz do que nunca, além de se sentir muito esperto. Thomas estava com 50 anos e começou a se preocupar para quem ele deixaria toda a sua fortuna, pois não tinha filhos, esposa ou parentes vivos. Apesar desse desejo de ter um herdeiro, Thomas não queria se casar ou ter compromisso com alguém. Ele queria continuar levando a vida que sempre teve, livre, sem ninguém lhe impedindo. Um ano havia passado e ele conheceu uma mulher em uma festa de luxo. Lucy estava como garçonete, entregando bebidas e lanches aos convidados. Thomas ficou impressionado com sua beleza. Para ele, ela era a mulher mais bela de todo aquele lugar. Você é a visão mais deslumbrante que já vi, disse Thomas a Lucy, enquanto ela lhe servia uma taça de champanhe. Lucy sorriu timidamente. Obrigada, senhor. Fico lisonjeada. A partir daquele dia, eles começaram a sair constantemente. Lucy se apaixonou por Thomas. Ela, assim como ele, não tinha parentes vivos ou filhos. Por isso, Thomas a chamou para morar com ele em sua mansão. Você quer mesmo que eu me mude para a sua casa? Perguntou Lucy, surpresa com o convite repentino. Sim, respondeu Thomas com um sorriso confiante. Quero que você esteja sempre ao meu lado. Ela ficou impressionada por ele a chamar tão rápido. Por alguns meses, eles viveram felizes, mas finalmente o herdeiro tão desejado de Thomas iria aparecer. Lucy estava grávida e para ambos foi uma felicidade. Thomas, tenho uma notícia incrível para você, disse Lucy com os olhos brilhando de alegria. Estou grávida. Thomas abraçou Lucy, sentindo uma felicidade que nunca havia experimentado antes. Isso é maravilhoso! Vamos ter um filho, um herdeiro para tudo o que construir. No entanto,
Conforme a gravidez de Lucy avançava, sua aparência também ia mudando. Sua pele não era mais a mesma e seu peso havia aumentado demais. Por tudo isso, Thomas perdeu o interesse nela. "Você está diferente", comentou Thomas, mais para si mesmo do que para Lucy, observando-a de longe. Lucy, sensível às mudanças de Thomas, tentou ignorar a distância crescente. "Thomas, algo está errado? Sinto que você está distante." "Estou apenas ocupado com os negócios", respondeu ele friamente, evitando contato visual. Como estava grávida de seu filho, não podia expulsá-la de sua casa ainda. Lucy notou que ele se tornou mais afastado, não conversava muito com ela e notava que ele chegava com cheiro de perfume diferente quase todos os dias. "Thomas, por que você está cheirando a perfume feminino?" confrontou Lucy uma noite, a voz carregada de dor e desconfiança. "Não é da sua conta", retrucou Thomas com um tom irritado. "Você está imaginando coisas." Ela brigava com ele, mas as discussões não levavam a lugar algum. Um dia, Lucy não aguentou mais e voltou para sua casa. "Estou indo embora, Thomas", disse Lucy com lágrimas nos olhos. "Não posso mais viver assim." Thomas a olhou com indiferença. "Faça o que quiser. Você sempre foi livre para escolher." Lucy saiu da mansão, deixando Thomas sozinho com seus pensamentos. Enquanto ela se afastava, Thomas sentia um misto de alívio e vazio, incapaz de lidar com as consequências de suas próprias ações. Lucy voltou para sua casa, levando consigo a esperança de um futuro diferente. Apesar da dor, ela sabia que precisava pensar no bem-estar de seu filho e buscar um ambiente mais saudável para criá-lo. Thomas, por sua vez, continuou a viver sua vida da mesma maneira, sem perceber que a busca por um herdeiro lhe custara a única chance de encontrar uma verdadeira felicidade. Thomas achava que, devido ao seu dinheiro e sua mansão, Lucy jamais o deixaria. Ele fez de tudo para ela retornar, mas nada deu certo. Ele mandava flores, presentes caros e até cartas pedindo desculpas. "Por favor, Lucy, volte para casa", ele escreveu em uma das cartas. "Precisamos criar nosso filho juntos." No entanto, no final da gravidez, ela voltou para a casa de Thomas. Lucy não parecia nada bem. Ela estava com aparência cansada, sentia fortes dores e passava mal constantemente. Thomas ficou preocupado e decidiu levá-la ao hospital. "Você está bem?" perguntou Thomas, preocupado, enquanto a ajudava a entrar no carro. "Não, Thomas. Sinto muitas dores", respondeu Lucy com a voz fraca. No hospital, os médicos disseram que teriam que fazer o parto urgentemente. Ambos corriam risco de vida. "Precisamos agir rápido", disse o médico. "Tanto a mãe quanto o bebê estão em perigo." Thomas ficou aflito, esperando na sala de espera. Após algumas horas, o médico retornou com uma expressão grave. "O que aconteceu, doutor?" perguntou Thomas, ansioso. "Infelizmente, Lucy não resistiu", disse o médico com tristeza. Thomas ficou muito abalado. "E o bebê? Como está meu filho?" "Seu filho foi para a UTI e ficará em observação por alguns dias. Seu estado é grave, mas estamos fazendo tudo o que podemos", explicou o médico. Thomas sentiu uma mistura de tristeza e esperança. Ele visitava seu filho todos os dias na UTI, observando-o através do vidro. "Você vai sobreviver, meu filho", murmurava Thomas, segurando as lágrimas. Com o passar dos dias, seu filho saiu do hospital e finalmente pôde ir para casa. Os médicos disseram que era cedo para afirmar qualquer coisa, mas ele provavelmente ficaria com algumas sequelas. "Ele pode ter dificuldades no desenvolvimento, mas só o tempo dirá", explicou um dos médicos. Isso deixou Thomas ainda mais angustiado, pois queria um herdeiro saudável para poder cuidar de seus negócios quando ele se aposentasse. Mas, sem escolha, ele acolheu seu filho e o chamou de John. "Bem-vindo ao lar, John", disse Thomas, segurando seu filho nos braços. O tempo passava e ficava perceptível que John tinha algumas sequelas. Ele não andava e ainda não falava. Isso deixava Thomas furioso, porque aquela criança tomava muito do seu tempo.
mesmo com a ajuda de babás. Por que ele não melhora? Perguntava Thomas frustrado, enquanto observava John brincar no chão. Ele precisa de tempo e cuidados especiais, senhor, explicava uma das babás pacientemente. Thomas não podia mais sair para se divertir e raramente se apresentava na empresa. A responsabilidade de cuidar de John estava pesando sobre ele. Então, um dia, cego pela raiva e sem pensar, Thomas demitiu as babás. "Eu vou cuidar dele sozinho", declarou Thomas com uma expressão decidida. "Não preciso de vocês." As babás ficaram chocadas, mas não podiam fazer nada. "Se precisar de ajuda, senhor, estaremos aqui", disse uma delas antes de sair. Thomas colocou John no carro e começou a dirigir. No caminho, ele pensava no que faria. A imprensa não sabia da existência dele. Lucy já havia falecido e não tinha parentes, assim como ele. Apenas as babás sabiam de sua existência, mas já foram demitidas. "Para onde vou levá-lo?", pensava Thomas em voz alta, enquanto dirigia sem rumo. "O que devo fazer?" Ele olhou para o retrovisor e viu John brincando com um brinquedo de pelúcia, alheio à angústia do pai. Thomas sentiu uma onda de culpa, mas também uma raiva crescente pela situação em que se encontrava. "Eu só queria um herdeiro saudável", disse Thomas, com os olhos cheios de lágrimas. "Por que tudo deu tão errado?" Enquanto dirigia, ele percebeu que precisava tomar uma decisão que mudaria sua vida e a de John para sempre. Thomas não queria arriscar que ele fosse descoberto por alguém no futuro e, por isso, não o deixaria em um orfanato. Enquanto dirigia, ele não sabia o que fazer, até que, passando por uma área de floresta, Thomas viu uma velha cabana abandonada. Ele desceu do carro e tirou seu filho, que apenas olhava. Ele o guiou em sua cadeira de rodas e o deixou na frente da cabana. "Vamos, John. Aqui é o seu novo lar", disse Thomas, com uma frieza que ele mesmo não reconhecia. John, incapaz de entender completamente o que estava acontecendo, olhava para o pai com olhos inocentes e cheios de confusão. Thomas, sem dizer nada mais, voltou para o carro, deixando John lá sozinho. Ele sabia o destino que seu filho teria, mas sequer uma gota de remorso passou por sua consciência. "Isso é para o melhor", murmurou Thomas para si mesmo, tentando justificar sua ação enquanto dirigia de volta para casa. Ele voltou para casa e se sentiu aliviado por finalmente se sentir livre e foi dormir, sem se dar conta do horror que tinha acabado de causar. Enquanto isso, o pobre John estava sozinho na floresta. Ele tentava mover a cadeira de rodas, mas era muito fraco para isso. Ele estava com medo, mas ainda não conseguia falar. John chorou silenciosamente por horas, esperando que seu pai voltasse, mas ele nunca mais voltou. Os dias e noites na floresta eram longos e solitários para John. A fome e o frio se tornaram seus companheiros constantes. O som dos animais ao redor o assustava, e a escuridão era implacável. A velha cabana não oferecia conforto, apenas a fria realidade de seu abandono. Thomas nunca mais voltou para aquele local e nem ao menos pensava em fazer isso. Vários anos passaram e Thomas estava mais rico do que nunca. Sua imagem perante a opinião pública estava melhor do que nunca. Ele havia casado, mas já era viúvo. Porém, tinha uma filha chamada Elaine, que o ajudava nos negócios e tinha bastante potencial. "Você é tudo para mim, Elaine", dizia Thomas frequentemente. "Vou deixar todos os meus negócios em suas mãos." Thomas estava com mais de 60 anos e em breve se aposentaria e deixaria sua filha cuidando de seus negócios. Ele amava Elaine. Ser pai de uma filha saudável e competente era um orgulho enorme para ele. Um dia, enquanto estava em casa, Thomas recebeu uma ligação de sua filha. "Papai, precisamos conversar urgentemente", disse Elaine com a voz trêmula de preocupação. "O que aconteceu, Elaine?" Thomas perguntou, sentindo uma pontada de ansiedade. "Algum dos sócios maquiou as contas das empresas e agora temos uma dívida milionária. Precisamos resolver isso imediatamente", explicou ela desesperada.
Depois de se reunir com sua filha e seus sócios, Thomas tomou uma decisão difícil. "Vou vender toda a minha parte para você, Elaine", disse ele calmamente. "Use o dinheiro para pagar essa dívida." Elaine ficou surpresa, mas também tocada pela confiança que seu pai depositava nela. "Obrigada, papai. Eu vou fazer o meu melhor para salvar a empresa." "Eu sei que você vai", respondeu Thomas, com um sorriso cansado, mas cheio de orgulho. A venda foi feita rapidamente, e Elaine usou todo o dinheiro que tinha para pagar a dívida. Thomas sabia que estava entregando a empresa a uma pessoa capaz e determinada. Ele sentia que, finalmente, poderia descansar sabendo que sua filha levaria seu legado adiante. Enquanto Elaine trabalhava arduamente para estabilizar a empresa, Thomas refletia sobre as escolhas de sua vida. Ele era um homem de sucesso, mas os fantasmas de seu passado, especialmente a decisão de abandonar John, assombravam seus momentos mais silenciosos. No entanto, ele se agarrava à ideia de que tudo o que fez foi para garantir um futuro seguro e próspero para Elaine. E assim, Thomas se preparava para sua aposentadoria, cercado pelo sucesso que sempre buscou, mas com um coração que, no fundo, sabia que algumas cicatrizes nunca se curariam. Thomas ficou aliviado por sua filha ser tão inteligente e descobrir isso rapidamente. Ele dormiu aliviado, sabendo que tudo estava em ótimas mãos. "Ela é brilhante", pensou Thomas antes de adormecer, sentindo-se seguro e orgulhoso. No dia seguinte, Thomas não conseguiu entrar na sua empresa, pois os seguranças o impediram, tudo por ordem de sua filha. "Desculpe, senhor, mas não podemos deixá-lo entrar", disse um dos seguranças, firmemente. "Mas eu sou o dono desta empresa!" exclamou Thomas, incrédulo. "Recebemos ordens diretas da senhorita Elaine", explicou o segurança. Ela, por telefone, contou a ele que foi ela que maquiou as contas para que assim ele vendesse a parte dele para ela. "Elaine, o que está acontecendo?", perguntou Thomas, com a voz trêmula de raiva e confusão. "Pai, fui eu quem maquiou as contas. Precisava que você vendesse a sua parte para mim", disse Elaine com frieza. "Agora a empresa é minha." Thomas ficou sem nada. Ele confiou em sua filha, que tirou tudo o que ele tinha. Até em sua casa ele não podia mais entrar, porque agora pertencia a Elaine. "Você não pode fazer isso comigo, Elaine. Eu sou seu pai", gritou Thomas, mas a linha já estava morta. Desesperado, ele tentou de tudo para falar com sua filha, mas ela não atendia mais suas ligações. Sem opção, Thomas passou o dia em uma praça, chorando e sem ter para onde ir. "Como isso pôde acontecer?", sussurrava para si mesmo enquanto lágrimas corriam pelo seu rosto. "Eu fiz tudo por ela." Ele não sabia onde havia errado com sua filha. Ele sempre a criou com muito carinho para que ela fosse sua substituta na empresa. A noite chegou e ele dormiu na praça, sozinho e no frio. Os dias iam passando e a fome foi maior que o seu orgulho. Thomas começou a pedir esmola e também saía de loja em loja pedindo trabalho. Mas para um senhor de 70 anos era extremamente difícil. "Desculpe, senhor, mas não temos vagas no momento", era a resposta mais comum que recebia. Andando sem rumo, ele encontrou um dos restaurantes gratuitos que foram ideia dele. A comida estava horrível. Mesmo com fome, ele não conseguiu comer tudo, mas foi o suficiente para saciar sua fome. "Isso é tudo que sobrou para mim", pensou, enquanto empurrava o prato de comida para longe. Thomas dormia na rua, se alimentava de sobras e passou a sofrer bastante. As horas que ele passou no frio na rua fizeram ele refletir. "Estou pagando pelos meus pecados", murmurava, enquanto tremia de frio. "Eu abandonei meu filho, assim como Elaine me abandonou." Ele percebeu que estava pagando pelos seus pecados, que não eram poucos. No entanto, o tempo não voltaria, e ele não teria como se redimir com seu filho, que provavelmente havia falecido sozinho, com frio e com fome, assim como ele estava agora. "John", sussurrava Thomas, as lágrimas escorrendo pelo seu rosto enrugado. "Me perdoe." Cada noite que passava ao relento,
Thomas refletia mais sobre suas ações passadas. Ele lembrava-se do momento em que deixou John na floresta, sem qualquer remorso na época. Eu estava tão cego pela minha ganância, ele dizia para si mesmo, sentindo um aperto no coração. As memórias o assombravam, e ele finalmente compreendeu a extensão de sua crueldade. Thomas, antes um homem poderoso e respeitado, agora era apenas uma sombra do que fora. Ele viu a ironia cruel do destino. Aqueles restaurantes que ele criara para limpar sua imagem agora eram seu único sustento. Isso é justiça, pensou resignado. Finalmente estou recebendo o que mereço. Ele tentou, em vão, encontrar uma maneira de entrar em contato com Elaine, esperando que talvez pudesse ao menos explicar seu arrependimento, mas todas as suas tentativas falharam. Ela o havia cortado de sua vida completamente, assim como ele havia feito com John. Com o passar do tempo, a saúde de Thomas começou a deteriorar-se. O frio, a fome e a falta de cuidados médicos cobraram seu preço. Mesmo assim, ele continuava vivendo de migalhas, tentando sobreviver dia após dia. Cada dia é um castigo, refletia Thomas, mas é um castigo que mereço. Assim, Thomas seguiu, sem casa, sem família e com a certeza de que seu passado havia finalmente o alcançado. A única coisa que restava era o arrependimento, mas agora era tarde demais para redimir-se. Ele tinha que viver com as consequências de suas ações, solitário e desamparado, na mesma situação que havia imposto a seu filho. Thomas então sorriu e soltou uma gargalhada. Ele não sabia se estava ficando louco, mas sentiu felicidade por estar pagando pelo seu pecado e sofrendo, assim como ele fez seu filho John sofrer. Finalmente, o destino me alcançou, murmurou Thomas para si mesmo, a ironia de sua situação não lhe escapando. Thomas conheceu a bondade apenas de duas pessoas nessa fase de sua vida, Anna e William. Os dois eram avó e neto e tinham uma lanchonete bastante movimentada. "Bom dia, Sr. Thomas", cumprimentava William, entregando um sanduíche e uma bebida para Thomas quase todos os dias. Thomas ficava bastante agradecido e feliz pelo que eles faziam por ele. "Obrigado, William. Você e sua avó são a única luz na minha vida agora", dizia ele com sinceridade. Um dia Thomas estava chorando, mas não pelo que ele estava passando, e sim pelo que ele já havia feito. William, que estava fazendo sua corrida matinal, viu o velho senhor triste e se aproximou. "Sr. Thomas, está tudo bem?", perguntou William, com preocupação nos olhos. Thomas olhou para ele, as lágrimas correndo pelo rosto. "Não, William, não está. Estou pagando por todos os meus pecados. Fiz coisas horríveis no passado e agora estou colhendo o que plantei." William sentou-se ao lado de Thomas. "Quer me contar mais sobre isso?", perguntou gentilmente. Thomas desabafou. Ele não entrou em muitos detalhes, mas disse que já fez coisas horríveis e que estava pagando por tudo o que fez. William olhou para ele e apenas disse que sim, ele sabia que ele estava pagando por tudo. "Eu entendo mais do que você imagina", disse William. "Eu também tive uma infância difícil." William começou a contar sua história. "Fui largado sozinho na floresta pelo meu pai. Eu não conseguia andar nem falar. Passei a noite no frio chorando." Thomas levantou o olhar chocado. "Como você sobreviveu?" "No dia seguinte eu estava faminto e nem lágrimas mais tinha para chorar", continuou William. "Eu comecei a rastejar usando os braços, mas logo fiquei cansado. Quando estava prestes a desistir, uma senhora veio me socorrer. Era Anna." Thomas ficou em silêncio, absorvendo cada palavra. Anna morava em uma barraca próxima e frequentemente visitava essa área, procurando frutas para comer. Ela me ajudou e me levou para sua casa. Ela me criou como seu filho e nunca me abandonou, mesmo com todas as dificuldades e sem saber meu nome verdadeiro. Ela me chamou de William, contou ele com um sorriso triste. Thomas sentiu uma onda de reconhecimento e dor. "John?", murmurou.
Com o tempo, comecei a ficar em pé, mesmo caindo várias vezes. Ana sempre me incentivou. Eu não desisti. Mesmo que tardio, comecei a falar algumas palavras. Foi difícil, mas o amor dela me deu forças para continuar. Thomas sentiu as lágrimas escorrerem novamente. Ela salvou sua vida, disse ele com a voz embargada. Sim, ela me deu uma segunda chance, respondeu William. E foi por isso que decidi cuidar dela quando envelheceu. Ela sempre me dizia que, não importa o que aconteça, devemos sempre ajudar os outros. Ana e John frequentemente iam para o restaurante gratuito que Thomas tinha feito. Era horrível a comida, mas eles não tinham opção. Essa comida é difícil de engolir, dizia Ana, empurrando o prato de lado, mas é o que temos. Quando se tornou adulto, John já conseguia andar e falar perfeitamente. Ele não sabia o motivo disso acontecer, mas para ele era um milagre que o amor de sua mãe adotiva fez em sua vida. Eu nunca teria conseguido sem você, mãe, dizia John frequentemente. Seu amor foi minha cura. Por sempre ter que comer aquela comida terrível do restaurante gratuito, John tentava criar comidas mais saborosas em casa quando podia. Isso fez ele aprender a fazer diversos pratos, lanches e doces saborosos e baratos. Vamos tentar algo diferente hoje, dizia John, experimentando novas receitas na pequena cozinha de Ana. Com um pouco de dinheiro que tinha, ele passou a vender o que produzia e todos amavam. Esses doces são deliciosos, comentavam os clientes. Então, ele pôde juntar dinheiro suficiente e montou uma lanchonete onde Ana também o ajudava. Não acredito que conseguimos, mãe, exclamou John no dia da inauguração. Estou tão orgulhosa de você, meu filho, respondeu Ana, emocionada. Thomas estava quieto, mas não parava de chorar. Ele jamais poderia imaginar que William, na verdade, era John. Como isso é possível? Murmurava Thomas, enxugando as lágrimas. John continuou dizendo que nunca esqueceu dele. Embora fosse jovem, o seu rosto sempre vinha em meus sonhos, sonhos que eram pesadelos, confessou John. Até hoje tenho pesadelos com aquele dia. Thomas abaixou a cabeça, sentindo o peso de suas ações. Eu nunca quis nada de você, apenas distância, continuou John. No entanto, Ana, minha mãe de criação, disse que o perdão era algo divino e que nós deveríamos ao menos tentar. Ela é uma mulher sábia, disse Thomas, com a voz embargada. Por isso eu dava comida todos os dias para você, para que assim pudesse tentar perdoar meu próprio pai, explicou John. Thomas abraçou John, que mesmo sem demonstrar querer isso, também abraçou seu pai. Obrigado por essa chance, filho, sussurrou Thomas. Vamos almoçar juntos hoje, convidou John com um leve sorriso. Quero que conheça mais sobre a minha vida. Thomas, John e Ana passaram a tarde conversando. Thomas contou como ele havia parado nas ruas e sobre o golpe que levou de sua filha. Ela me enganou completamente, disse Thomas, balançando a cabeça em descrença. John, em nenhum momento, demonstrava sentir pena do pai, mas o tratava bem. Você fez suas escolhas, pai. Agora está colhendo os frutos delas. Thomas então disse que iria se redimir com ele. Por ser meu filho, você tem direito à metade da empresa, declarou Thomas com determinação. John balançou a cabeça. Não quero nada de você. Se eu receber algo, darei toda a minha parte para você. Thomas ficou em silêncio, absorvendo as palavras de seu filho. Estou feliz que você esteja bem, disse ele finalmente, com um sorriso melancólico. A tarde se transformou em noite e o vínculo entre eles começou a se fortalecer. Ana observava os dois homens, seu coração cheio de esperança e gratidão. Este é apenas o começo, pensou ela emocionada. Você pode ficar aqui conosco, pai, ofereceu John. Não tenho muito, mas é um lugar seguro. Thomas assentiu, sentindo um calor no coração que não experimentava há anos. Obrigado, filho. Talvez possamos construir algo juntos, sem repetir os erros do passado. Os dias seguintes foram marcados por uma nova rotina. Thomas ajudava na lanchonete,
aprendendo com John e Anna sobre a simplicidade e a beleza da vida que ele havia ignorado por tanto tempo. Ele estava determinado a mostrar que era digno do perdão que seu filho lhe ofereceu. Vou me redimir, mesmo que leve o resto da minha vida, prometeu Thomas a si mesmo. A jornada de redenção de Thomas estava apenas começando, mas com a força do amor e do perdão, ele acreditava que poderia finalmente encontrar a paz. Thomas disse que iria sair da casa, pois achou como se redimir. Antes de sair, Thomas falou sozinho com Anna e pediu o telefone para falar com um antigo amigo. Preciso resolver algumas coisas, Anna. Pode me dar o telefone para ligar para um velho amigo, um advogado? Perguntou Thomas com um olhar sério. Claro, Thomas. Aqui está, disse Anna, entregando-lhe um pedaço de papel com o número anotado. No dia seguinte, o amigo de Thomas, que era advogado, apareceu na casa de John e explicou a situação. Olá, sou advogado e amigo de longa data de seu pai, disse o advogado ao chegar. Thomas me pediu para entrar com o processo para que você receba sua parte de direito nas empresas. John olhou para o advogado surpreso. Mas eu já disse ao meu pai que não quero nada em troca. Vou dar tudo a ele. O advogado assentiu. Entendo, mas ele insiste que você tem direito a isso. E eu, como seu advogado, receberei uma parte do dinheiro por meus serviços. Então, para mim, é um bom acordo. No dia da audiência, Thomas e seus 2 filhos, Elaine e John, estavam presentes. O ambiente estava carregado de tensão e expectativa. Foi confirmado por teste de DNA que John era filho de Thomas e que, por direito, ele era dono de metade de todas as empresas que pertenciam a Thomas na época, pois também foi comprovado que, por má fé, sua filha havia enganado Thomas. Os resultados são claros, declarou o juiz. John é legalmente o filho de Thomas e tem direito à metade das empresas. Elaine olhou para baixo, evitando o olhar do pai e do irmão. Eu só queria o controle, murmurou ela para si mesma, sentindo o peso de suas ações. No entanto, Thomas saiu escondido do tribunal e John procurou por toda parte. Pai, pai! Gritava John procurando desesperadamente por Thomas nas ruas próximas ao tribunal. Os dias passaram e John não conseguiu encontrar seu pai. John já estava com uma fortuna em suas mãos, mas a única coisa que desejava era dar aquilo para seu pai. Não entendo por que ele foi embora, disse John a Anna com frustração. Tudo o que eu queria era entregar isso a ele. Alguns meses passaram e John recebeu uma carta na porta de sua casa. Era uma carta de Thomas. Querido John, começava a carta, talvez nunca possa ser perdoado pelo que fiz, mesmo se desse todo o dinheiro do mundo. Mas tudo isso é seu por direito. John sentiu um nó na garganta ao ler a carta. Thomas continuava. Não sei se voltarei a vê-lo tão cedo, pois sinto que você está melhor sem mim. Só quero vê-lo novamente quando eu me perdoar pelo que fiz a você. Não se preocupe comigo. Estou bem, vivendo uma vida simples, e talvez um dia nossos caminhos se cruzem novamente. Enquanto John lia a carta, lágrimas escorriam pelo seu rosto. Pai, sussurrou ele. Thomas estava ao longe, escondido entre as sombras de uma árvore, observando seu filho com um sorriso triste no rosto. Ele sabia que havia feito o certo ao dar a John o que lhe pertencia, mas o peso de suas ações passadas ainda o mantinha afastado. John guardou a carta com carinho, sentindo uma mistura de tristeza e esperança. Eu vou te encontrar, pai, prometeu a si mesmo, e vou mostrar que podemos recomeçar. A partir daquele dia, John decidiu usar a fortuna para ajudar outros, seguindo os ensinamentos de Anna. Ele abriu mais lanchonetes para empregar pessoas necessitadas e doou grandes quantias para instituições de caridade. Cada ação que tomava era uma homenagem ao sacrifício e ao amor que havia recebido de Anna, e, de certa forma, uma tentativa de mostrar ao pai que o perdão era possível. Thomas, vivendo sua vida simples, sentia uma paz crescente
ao saber que seu filho estava fazendo o bem. Talvez um dia, quando eu me sentir digno, possa retornar, pensava ele. E assim, a vida seguiu seu curso. John, com o coração cheio de determinação, continuou sua missão de fazer o bem, enquanto Thomas, de longe, observava com orgulho e esperança, esperando o dia em que poderia finalmente se redimir por completo e se reunir com seu filho.